Abra sua Bíblia comigo. Segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, e depois nós vamos para o 17 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Versículo 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Eu vou voltar no versículo 18, ok, irmãos? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores. Se você puder, fale comigo, embaixadores. 1, 2, 3 e embaixadores de Cristo. Pai, muito obrigado, essa é a tua palavra. Nós já reconhecemos a tua presença aqui e pedimos, Senhor, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, que todas as vozes se calem e que a gente esteja totalmente sensível ao que o Senhor está nos comunicando, que o nosso coração seja uma terra fértil que recebe a semente, que essa semente venha germinar e venha fazer aquilo que o Senhor deseja que seja feito em nós. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém. Irmãos, eu acredito que o motivo de nós estarmos aqui nessa noite, ou talvez da grande maioria, é o fato de que nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador, Filho de Deus, que morreu por nossos pecados e que nos trouxe uma nova vida. E esse é o plano da redenção, é isso que nos move, esse é o nosso fundamento, essa é a nossa firme esperança de que não só morreu e ressuscitou, mas que Cristo um dia voltará e que Deus irá restaurar plenamente toda a criação, toda a humanidade. É nisso que nós cremos, esse é o Evangelho, essa é a boa notícia que Cristo trouxe ao mundo. E quando nós olhamos para essa boa notícia, um dos princípios fundamentais que nós precisamos entender, aprender e cultivar na nossa fé, no nosso coração, é que o Evangelho é uma mensagem sobre reconciliação. É o que Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios. Ele está dizendo o seguinte: olha, esse amor de Cristo nos constrange. A verdade é que tudo isso, o plano de Deus, nada mais era do que reconciliar a humanidade caída no pecado, reconciliar essa humanidade consigo mesmo. A mensagem do Evangelho é sobre reconciliação. E quando nós falamos de reconciliação, nós estamos falando de uma conexão com Deus. Nós estamos falando de uma interação, de algo que volta a se conectar com Deus, que volta a interagir com Deus, que volta a se relacionar com Deus. Esse é o propósito de Deus revelado de Gênesis a Apocalipse. Um Deus que deseja relacionamento, um Deus que deseja interagir com a humanidade. E talvez essa palavra é a palavra que nós possamos usar no decorrer dessa mensagem: interação. Nós cremos num Deus que interage. Nós cremos num Deus que por si só, a sua natureza é uma natureza que evidencia esse princípio de interação. Ontem a gente estava aqui na tribo e nós falamos sobre isso. Talvez muitas pessoas ficam pensando, né? Como é que era Deus antes da criação? Às vezes a impressão que a gente pode ter é que Deus era um ser muito solitário,
que talvez ficava naquela solidão, porque não tinha humanidade para dar problema, não tinha criação, não tinha o que assistir, talvez era um Deus que ficava num universo solitário, e quem sabe, eu já li um livro que o autor, ele sugere uma hipótese, mas depois ele desconstrói isso, mas ele sugere uma hipótese que talvez Deus tenha passado por uma crise de solidão, mas isso é totalmente inviável, porque o próprio Deus, por si só, é um Deus que na sua natureza interage consigo mesmo. Quer ver, irmãos? Nós cremos num Deus que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém? Esse Deus, nós olhamos para ele e pensamos, ok, então são três, mas na verdade é um, porque a Bíblia fala que eles são um. Então, ok, Josué, esse Deus é um, mas na verdade são três, porque é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então são três? Não, na verdade é um. É um pouco confuso e talvez transcende um pouco a nossa mente e a gente não consiga explicar, mas existe algo que a gente aprende sobre isso, é que a própria natureza de Deus é uma natureza que tem um profundo nível de interação, relacionamento e um profundo nível de amor, e é esse profundo nível de amor entre o Pai, entre o Filho e o Espírito Santo que os leva à plena unidade, de modo que eles se tornam um. Não existe competição, não existe orgulho, não existe soberba entre eles. Você não vai ver um Deus falando o seguinte, olha, porque eu que comando o universo. Você não vai ver também um Jesus Cristo dizendo, não, porque eu mando mais do que o Pai, do que o Espírito. E nem o Espírito Santo você vai ver falando, é porque eu que estou governando agora, porque Cristo já voltou. Pelo contrário, as Escrituras vão nos mostrar, sabe o quê? É um Jesus Cristo falando, olha, eu não sou bom, bom é o meu Pai. Aí você vai ver o Pai falando o seguinte, olha, esse é o meu Filho em quem eu tenho tanto prazer. Aí você vai ver o Jesus Cristo dizendo, olha, eu vou ter que voltar para o Pai, mas fica tranquilo, porque vai vir um aí que ele vai revelar todas as coisas para você, é o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vem e fala o seguinte, olha, eu venho, mas eu não testifico de mim mesmo, eu estou aqui para testificar daquele que morreu e daquele que ressuscitou, de Jesus Cristo. É mais ou menos uma roda de 3 pessoas, uma olhando para a outra e falando, eu que te amo, e o outro fala, não, é eu que amo você, e o outro olha, não, é eu que te amo. É mais ou menos 3 numa roda, e que agora nos criam como sua imagem e semelhança, e nos chamam para esse ambiente, onde ele olha para você, ele olha para mim e fala, filho, eu te amo. Deus é esse Deus que interage, é esse Deus que por si só é um Deus que João vai escrever na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7, Deus é amor. É quem Deus é? É um Deus que interage. E é interessante nós pensarmos nesse princípio, porque nós percebemos isso de diversas formas. Nós percebemos isso na criação. É tão incrível pensar que nós podemos conhecer Deus através da criação. Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, que o universo revela o poder de Deus. Então, quando você olha para o universo, você aprende sobre Deus. Afinal, tudo que existe, ou melhor, afinal, nada do que existe, existe sem Cristo. Isso é escrito no primeiro capítulo do Evangelho, escrito por João. Então, quando eu olho para o universo, eu aprendo sobre Deus. Se tem uma coisa que eu aprendo olhando para o universo, é esse princípio da interação. Irmão, se você for falar com um agricultor, que é uma área forte em Santa Catarina, ok? Se você falar com um agricultor, você vai ver que o sucesso de um período de trabalho de um agricultor não depende apenas de uma terra fértil, ou de uma semente, ou de condições climáticas favoráveis. Depende da interação dessas coisas naturais, para que o trabalho dele em determinado período seja bem sucedido. Então, quando é que ele tem sucesso? Quando é que dá lucro? É quando tudo isso favorece a interação desses elementos no universo. Porque o universo carrega esse DNA do Criador, que é um DNA de interação. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, meu irmão, nesse exato momento, eu estou aqui, o meu cérebro está pensando o que eu vou falar, o meu corpo está se movimentando, porque o meu coração está aqui pulsando o meu sangue para as minhas veias, as minhas pernas se locomovendo, os meus lábios se mexendo, eu estou comunicando algo, e o meu corpo está aqui interagindo. Se qualquer problema que possa dar no meu corpo, interfere em todo o funcionamento do meu organismo. A criação revela esse princípio do quanto que Deus carrega esse DNA de interagir. E é por isso que nós cremos num Deus que interage. E pensar sobre isso vai ao contrário daquilo que muitas vezes o sistema no mundo quer educar e quer ensinar às nossas vidas, às nossas mentes.
No mundo, muitas vezes nós nos damos com ideologias ateístas ou deístas. O que é isso, Josué? Ateísta é tudo aquilo que elimina a existência de Deus na história. Não acredita que existe um Deus. Ideologias deístas são ideologias que até acreditam que existe uma força superior que criou o universo, uma força que gerou o universo, mas a partir disso não interfere mais no curso das coisas. Ou seja, tudo desenvolve naturalmente, é cada um por si, cada um vive, vai se adaptando, faz o que bem entender, e assim o universo vai desenvolvendo. Só porque não tem como negar, nós que tivemos um encontro com Cristo Jesus, nós que ouvimos a palavra do Evangelho que transformou as nossas vidas, não tem como negar que Jesus Cristo, que Deus Pai, que Deus Espírito Santo, continua interagindo com a humanidade, continua transformando, continua salvando, continua libertando, continua curando. Não tem como negar que Jesus Cristo nos alcançou com o seu amor e nos trouxe para cá nessa noite, para nós cultuarmos e celebrarmos o seu nome, porque nós servimos um Deus que interage. E talvez muitas pessoas possam se perguntar: mas como que Deus está interagindo com a humanidade, Josué, diante do caos que a gente vive? Aonde é que está Deus diante de uma pandemia? Aonde é que está Deus diante da miséria? Aonde é que está Deus diante das crises? Aonde é que está Deus diante da corrupção? E com essas perguntas, muitas vezes semeadas pelo diabo, as pessoas vão eliminando Deus, não só da história da humanidade, mas da história das suas próprias vidas. Mas talvez a resposta para isso seja a pergunta inversa. E talvez o que é necessário é nós perguntarmos: aonde é que não está Deus, quando você acorda todos os dias pela manhã? Você pagou, irmãos, alguém aqui, por favor, alguém aqui pagou pelo ar que você respirou hoje de manhã? Se alguém pagou alguma coisa, levanta sua mão. Você não pagou, isso é graça. Deus nos deu, e todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam, e o Senhor nos dá uma nova oportunidade de vida. Aonde é que não está Deus? Nas pessoas que se levantam diante de uma sociedade caída, mas continuam lutando por uma sociedade mais justa. Aonde não está Deus? Nas pessoas que abrem mão do seu conforto e que se dedicam na causa em prol do próximo. Aonde é que não está Deus? Nas pessoas que se levantam e que saem do conforto do seu próprio país para irem a países onde existe miséria, mas para levarem o reino de Deus, o Evangelho, para levarem iniciativas empreendedoras. Aonde é que não está Deus? Nas pessoas que todos os dias se levantam para combater causas como o abuso sexual infantil. Aonde é que não está Deus? Na igreja de Cristo, que continua se movendo na terra, sendo sal da terra e luz do mundo. Irmão, se o mundo não foi destruído ainda, se o mundo ainda existe, é porque existe uma igreja de Cristo na terra que continua iluminando e que continua salgando a terra e que continua trazendo esperança. E é nisso que Deus se revela. O tempo todo Deus está interagindo, porque nós cremos num Deus que interage, num Deus que se relaciona. E nós precisamos entender isso, irmãos, de uma forma tão intensa, porque o Evangelho, ele vai muito além do que o perdão dos nossos pecados. É um desperdício nós cremos que o Evangelho é apenas para perdão dos nossos pecados e para nossa salvação. Isso é fundamental, sim. Mas Paulo, ele vai dizer aqui que Deus, ele não levou em conta os nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados para um propósito. O propósito, o fim, não é o perdão dos pecados. É necessário por quê? Porque os nossos pecados nos distanciam de Deus. Não tem como a nossa natureza pecaminosa conviver com a natureza de Deus, mas Deus é um Deus que nos ama tanto que Ele se dispôs a quebrar essa barreira, a perdoar os nossos pecados. Mas não foi para isso só que Jesus veio, foi para coisas além disso, foi para nos reconciliar, para nos reconectar com Deus. É por isso que Jesus Cristo, Ele vai dizer o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele não vai dizer o seguinte: ninguém tem seus pecados perdoados se não for por mim. Não, Ele vai dizer outra coisa: eu sou o caminho, eu sou a verdade
eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, porque o propósito da vinda de Cristo nessa terra é perdoar os teus pecados, para que a partir disso você volte a se conectar, a se relacionar, a interagir com Deus. E diante dessa verdade, a pergunta que eu me faço, e a pergunta que eu faço para você nessa noite: como está a sua interação com Deus? Irmãos, que bênção nós estarmos aqui. Que privilégio nós cultuarmos a Deus, sentimos a presença do Espírito Santo aqui, nesse culto. Mas como é que está a sua interação, dia após dia, com Deus? O Evangelho não é apenas sobre um momento, um encontro, embora isso faz parte, mas não é apenas de reuniões, de um final de semana, não é apenas sobre um evento, não é apenas sobre um culto. Não, Deus deseja que nós venhamos dia após dia interagir com Ele. Essa é a vontade de Deus. E como é que está a nossa interação com Deus? O quanto que você tem acordado e você tem falado: Senhor Jesus, obrigado pela vida e por ter me reconciliado contigo. E eu não quero desperdiçar o teu sacrifício na cruz, simplesmente contente com o perdão dos meus pecados, mas eu quero viver interagindo contigo, porque é para isso que eu fui criado. Senhor Jesus, eu acordei, hoje é segunda-feira de manhã, talvez você vai passar por isso segunda-feira. Eu acordei, estou indo para o meu trabalho, mas Deus, eu não quero dar um passo sem a convicção que a tua presença está comigo. Eu não quero falar nada sem que a tua boca esteja falando através de mim. Senhor Jesus, eu tenho meus planos, eu tenho os meus sonhos, mas eu quero submeter tudo isso à tua vontade, porque eu sei que eu fui criado, eu fui planejado para viver essa interação contigo, e eu sei que os teus planos são maiores do que os meus. Eu posso planejar, mas o Senhor é quem confirma os meus passos. Como é que está a nossa interação com Deus? O quanto que nós respiramos, o quanto que nós caminhamos, o quanto que nós nos relacionamos, e o quanto que nós estamos sensíveis a todo momento ouvir Deus falando com a gente. Irmãos, foi para isso que nós nascemos, foi para isso que nós fomos criados, para ouvir Deus. É bom servirmos, é bom estarmos aqui, mas é além disso, não é apenas o que nós fazemos, é quem nós somos e nos tornamos a partir dessa interação com Deus. E você pode fazer tudo nessa vida, você pode conquistar grande. É igual o Moisés, quando estava peregrinando com o povo no deserto, chegou um momento que o povo estava muito rebelde, muito desobediente, e aí Deus fala para Moisés: Moisés, pode ir, vocês têm a promessa, e tem a minha palavra que vai dar tudo certo, tá? Vocês vão passar por aquelas terras, vocês vão guerrear e vão vencer as batalhas, vocês vão conquistar territórios, tudo vai lhe sair bem, só porque eu não vou com vocês. Quando Moisés ouve isso, sabe o que ele fala? Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Porque nós podemos conquistar todas as batalhas, você pode conquistar todas as guerras nessa terra, você pode ter muitas conquistas nesse mundo, você pode conquistar muitos bens, você pode ter uma profissão bem sucedida, você pode ter muitos bens materiais, e isso não é ruim, eu creio que Deus tem isso para você, amém? Mas você pode ter tudo isso, você pode ter um ministério em nome de Deus bem sucedido, mas se você não entender o valor da presença, nada disso faz sentido. A sua vida será vazia. Você pode estar servindo nos ministérios, você pode estar fazendo muitas coisas, mas se você não entender que você nasceu para acordar todos os dias, para fechar a porta do teu quarto e para simplesmente estar ali interagindo, relacionando-se com Deus, nada disso fará sentido, porque é nisso que está o nosso prazer. O nosso coração tem sede disso. O Senhor nos chama nessa noite para isso. Interaja com Deus, ouça Deus, fale com Deus, se relacione com Deus. Tome um propósito nessa noite de você realmente entender que é muito mais do que às vezes nós imaginamos. É uma intimidade profunda, onde nós caminhamos e ouvimos Deus.
O Senhor quer gerar experiências com a gente que só serão possíveis se a gente estiver sensível e disponível para essa interação em todo o tempo, onde você vai estar fazendo alguma coisa e Deus vai estar comunicando e você vai estar interagindo, e aquilo que Deus fala com você, interage com você, mas interage também com a tua realidade. Amém? Nós cremos num Deus que interage, e é a partir desse ambiente de interação, de relacionamento, de conexão com Deus, que agora existe uma outra coisa para o qual nós somos chamados. E é o que Paulo vai escrever no versículo 20. Ele vai dizer o seguinte: portanto, ou seja, por isso que eu acabei de escrever aqui, por tudo isso aqui que Deus nos chamou para a reconciliação, por causa disso, nós somos embaixadores de Cristo. A partir desse ambiente de interação, o Senhor nos chama para sermos seus embaixadores. Em outra versão vai dizer, seus representantes. E o que significa isso, irmão? Alguém aqui já foi numa embaixada? Alguém já foi tirar visto numa embaixada americana, por acaso? Levante sua mão, só para... Aqui. Eu fui, mas não tirei. Eu fui na embaixada de Porto Alegre, conheci pela primeira vez. E eu fiquei admirado como é que funciona, né? A embaixada nada mais é do que um prédio, a embaixada americana, que tem em vários lugares no Brasil, talvez o mais próximo é Porto Alegre. E nesse lugar, você está no Brasil, geograficamente no Brasil. Mas quando você pisa dentro de uma embaixada, o que funciona dentro daquele edifício são as leis dos Estados Unidos. Então qualquer coisa que você faça lá dentro, que é contra a lei americana, você está submetido a um julgamento conforme a lei americana. É uma embaixada. Então a embaixada representa a cultura dos Estados Unidos, o povo dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos. E da mesma forma isso acontece com embaixadores. O que é um embaixador? É alguém que se relaciona e representa um povo, uma cultura, um governo. Então o embaixador, em todo tempo, ele não fala por si mesmo, mas ele fala em nome de um governo, em nome de um povo, em nome de uma cultura, em nome das leis daquela terra. E é isso que Paulo está falando. Olha, quando nós entendemos que fomos chamados para essa reconciliação, estamos conectados com Cristo, naturalmente agora nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. Porque à medida que nós nos relacionamos com Deus, nós vamos conhecendo o coração de Deus, conhecendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. À medida que nós vamos o adorando, o contemplando, nós vamos nos tornando como Ele é, nos movendo como Ele se move. É aquilo que está escrito nos Salmos, você se torna aquilo que você adora. E quando nós estamos nessa interação com Deus, naturalmente nós começamos a refletir e a representar quem Deus é na terra. Então quando nós vivemos isso, a partir desse relacionamento, agora nós somos representantes de Deus na terra. E você sabia, irmãos, que o tempo todo a vontade de Deus e a forma como Deus interage com a humanidade é através de representantes dele nessa terra? Deus, ele não apenas interage comigo, mas ele deseja interagir com a minha realidade através de mim. Você está entendendo? Deus, ele não quer apenas interagir com você, Ele quer interagir com a tua realidade, com a história da tua família, com a história da tua cidade, com a história do teu estado, com a história do teu país, através de você. É assim que Deus intervém, é assim que Deus interage na história da humanidade. E isso vai ser desde o Jardim do Éden. Você está comigo, irmão? Desde o Jardim do Éden, Deus cria o homem. Ele cria Adão e Eva. E ele fala, façamos o homem, nossa imagem e semelhança. E ele coloca o homem no Éden e fala o seguinte: agora você governe sobre a terra. Você tem autoridade para dominar sobre a terra. Dê nome aos animais, interaja com a terra. Porque se eu sou um Deus que interage e você é minha imagem e semelhança, consequentemente você foi criado também para interagir. Então governe, interaja. Porque aí na terra, a minha imagem, a minha representação é o homem. A forma como eu governo a terra é através do meu representante, o ser humano. Deus escolhe essa forma para interagir na história da humanidade. E não só no Éden, mas nós vamos caminhando pela palavra de Deus, e nós vamos ver que o tempo todo Deus levanta seus representantes na terra.
Quando o homem peca, quando o homem cai, você vai ver que passou um tempo, a humanidade está caída, está nos seus pecados, a humanidade precisa de um juízo, e aí Deus resolve levantar alguém com uma mensagem de esperança, e oferecendo um escape. E sabe quem que ele levanta? Noé, um representante de Deus na terra. Deus resolve manifestar o seu amor, o seu plano de redenção, escolhendo um povo, mas antes do povo ele escolhe um homem, ele escolhe falar com Abraão, e nessa interação com Abraão, para interagir na história da humanidade, ele encontra um homem disponível e que crê na palavra e na promessa de Deus. E aí Deus começa a interagir com esse povo, com a descendência de Abraão, Isaac, Jacó. Deus começa a interagir na humanidade através de homens que Ele levanta para representar a sua vontade. É o caso de José do Egito. Quantos aqui já ouviram, conhecem a história de José do Egito? José do Egito, filho de Jacó, foi entregue pelos seus irmãos ao cativeiro, por conta de inveja, briga de família, casos de família. E ele vai para o Egito, mas ele continua fiel a Deus, temente a Deus, amando a Deus, se relacionando com Deus, interagindo com Deus. E sendo fiel a Deus, Deus começa a conduzir José pelos seus propósitos eternos. E daqui a pouco José, que era um cativeiro, que era um escravo, José se torna agora governador do Egito. E olha que poderoso isso, irmão. Não é apenas Deus interagindo na história de José, é Deus interagindo na história da humanidade, porque foi através de José que o povo, todos os povos, as nações da época tiveram resposta para uma crise humanitária. Veio fome, faltou comida e ninguém sabia como lidar, mas a resposta de Deus para a humanidade, a esperança de Deus para a humanidade veio através de um representante dele na terra, que era sensível à voz de Deus, que interagia com Deus, e a partir de José surgiu a resposta, a orientação, a estratégia para que as nações não perecessem de fome. Sabe, irmão, eu quero que você creia nisso. Existem situações na tua realidade, existem circunstâncias na sua realidade, ao seu redor, que pessoas vão procurar resposta, pessoas precisam de uma direção, pessoas precisam de esperança, pessoas precisam de uma palavra de encorajamento, pessoas precisam ouvir sobre as boas novas que trazem vida. E sabe quem é que Deus vai falar? Através de quem Deus vai falar? Talvez você fique pensando, meu Deus, alguém precisa falar. Não é alguém, é você, porque Deus tem escolhido você como um representante dele nessa terra, para solucionar situações que só você pode solucionar. Existem circunstâncias na tua casa, na tua escola, na tua empresa, que às vezes acontecem justamente aonde você está. É por acaso? Não é por acaso. É porque ao redor de você, Deus sabe que ali existe um representante da cultura dos céus na terra, e que pode tocar a terra através de uma palavra de paz, de justiça e de alegria. E nessa noite o Senhor te chama para entender isso. Você está onde você está, como um representante de Deus nessa terra. A Bíblia vai continuar nos falando sobre isso. Você vai ver homens como Moisés. Tudo isso a gente está só em Gênesis, irmãos. Moisés, um homem que foi escolhido por Deus para libertar o povo do Egito. Ou seja, José, ele foi governador e deixou um grande legado, mas o tempo passou e as pessoas esqueceram do legado de José. E agora o povo de Israel, o povo de José, começou a ser escravizado no Egito. E Deus resolve libertar o seu povo, para mostrar o seu poder, para revelar a sua glória para todas as nações da terra. E Deus escolhe um homem, Moisés, para representar Deus na terra. E de tantos momentos que a gente vê a história de Moisés, tem um que é muito marcante, que talvez se você perguntar para uma criança que participa da escola bíblica, ou qualquer um que conhece um pouco da Bíblia, uma criança, você pergunta, quem foi Moisés? Foi aquele que abriu o Mar Vermelho, não é mesmo? Mas é interessante a gente pensar nisso, porque a verdade é que Moisés, ele só levantou o cajado, e o mar se abriu.
A Bíblia vai falar que o povo está fugindo do Egito, e aí agora o exército de Faraó, ele se arrepende da decisão de liberar o povo e começa a perseguir o povo para escravizar de novo. E aí o povo vê aquele movimento, aquela areia subindo, aquele pó no meio do deserto, os exércitos chegando, e o povo não tem para onde fugir, porque na frente tem um mar vermelho, e agora começa a bater o desespero, porque para onde nós vamos? Nós precisamos de um romper, nós precisamos de uma solução. O que nós vamos fazer? Aí Deus fala com Moisés: Moisés, o que você tem aí na mão? Eu tenho um cajado, Senhor. Então levanta o cajado. Irmãos, vamos lá. Deus precisava que Moisés levantasse o cajado para abrir o mar? Irmãos, nós estamos falando do Senhor Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que criou o mar. Será que esse Deus que criou o mar não poderia abrir o mar? Poderia, ele não precisava de Moisés. E eu fico abismado porque ele fala: Moisés, você tem um cajado, levanta. E quando Moisés levanta, ele só faz a pose para sair bem na foto, irmão. Cabelos ao vento, o mar se abrindo. E eu fico imaginando depois as pessoas chegando para Moisés: cara, como é que você fez aquilo? Então, peguei o cajado aqui, levantei, cara. Ele levantou o cajado. Mas por que Deus faz questão que Moisés levante o cajado? Porque Deus faz questão de revelar essa natureza dele que interage, e ele olha para os seus representantes na terra e fala: filho, eu estou construindo algo tão poderoso, filho, eu estou prestes a romper e a manifestar algo sobrenatural, mas eu te amo tanto que eu não quero que você fique de fora daquilo que eu estou fazendo. Eu quero te chamar para cooperar comigo. Eu não sei o que você tem, talvez você possa pensar que é pequeno demais, mas Deus só olha para você e te chama para fazer parte daquilo que ele está fazendo. E talvez a pergunta que ele faça é: vem, o que você tem na mão? Senhor, eu tenho um cajado. Então é isso que eu preciso, levanta o cajado. Irmãos, o Senhor está construindo algo, mas o Senhor, Ele tem prazer que os seus filhos participem daquilo que Ele está fazendo. E nessa noite o Senhor quer que você entenda que não existe nenhuma ação diante de Deus que seja insignificante. É só levantar um cajado, é um movimento com o teu braço, irmão. Mas é isso que Deus quer que você faça, através dos teus passos naturais, que você evidencie, que você crê num Deus que fala, num Deus que ouve, num Deus que interage, num Deus que se relaciona, e num Deus que está construindo algo e quer que a gente faça parte disso. É assim que acontece no decorrer da história. Você vai ver isso com Moisés, você vai ver isso com Josué, você vai ver isso com homens como Gideão, você vai ver isso com homens como o profeta Samuel, você vai ver isso com homens como o rei Davi. Uau, irmão, rei Davi, tantas histórias, tantos momentos lindos que a gente vê, mas talvez o mais simbólico é o momento que Davi luta contra Golias. É um gigante que está afrontando todo um exército de homens, com armaduras, com ferramentas, mas todo mundo se amedronta diante de um gigante. Mas sabe quem que aparece lá? É Davi, menininho, um jovem, que se coloca diante do gigante, no meio de um exército amedrontado, e ele fala o seguinte: olha, você vem com espada, com escudo, com suas armaduras, mas eu não venho por mim mesmo, porque não é sobre mim, é sobre aquele que eu represento. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi vai com uma funda e 5 pedras. Irmão, não é sobre a tua capacidade de fazer algo, e eu não estou falando que a tua capacidade é algo que não seja importante. É necessário nós nos aperfeiçoarmos, é necessário nós nos capacitarmos, é necessário nós nos prepararmos. Tudo isso é fundamental e bíblico, mas não é apenas sobre isso, é muito mais sobre a tua disponibilidade e sobre a tua iniciativa de tomar uma posição. O quanto que você está disposto a participar daquilo que Deus quer fazer na terra.
Sabe, o quanto que você está disposto a participar daquilo que Deus quer construir através da tua vida, na tua família, no teu bairro, na tua cidade, nessa cidade. Josué, é pouco, parece que o que eu vou fazer é pequeno, parece que é um pequeno movimento, não faz muito sentido. Irmãos, os pequenos movimentos são necessários e são fundamentais. Sabe, final de dezembro, início de dezembro, é um pouco trágico essa história. Pastor Eduardo já está rindo. Eu fui andar de bicicleta, não, eu estava saindo do trabalho de bicicleta. E aí um cachorro veio para cima de mim. Eu fui tentar, coisa do cão, irmão, literalmente. Eu fui tentar tirar o cachorro e eu perdi o equilíbrio, caí, quebrei a clavícula. Fraturei a clavícula. Tive que ficar 2 meses parado, recuperação. E fui para a sessão de fisioterapia. E aí lá fiz 20 sessões de fisioterapia. E na fisioterapia eu chegava e a fisioterapeuta, a instrutora, ela vinha passar as orientações. E ela falava: Josué, é o seguinte, agora tu pega esse elástico e tu faz esse movimento. Eu assim, olha, isso aqui eu fazia muito fácil. Mas a hora que eu pegava e ia fazer o movimento com a clavícula fraturada, eu fazia de forma muito lenta. E eu ficava pensando, cara, que loucura isso. É uma coisa que eu fazia de forma fácil e agora eu estou me esforçando para poder voltar. Que estranho. Aí de repente chegou um moço que tinha sofrido um acidente de moto e ele perdeu os movimentos da perna, grande parte dos movimentos. Ele chegou de muleta e aí a fisioterapeuta levou ele até um local para fazer um exercício, que tinha uma madeirinha que ele ficava segurando, e ela passou o exercício para ele. E o exercício, irmãos, era isso aqui. Ela falando: agora você vai pegar, vai segurar aqui e vai fazer esse movimento aqui, ó. Você viu? Aí eu olhei para aquilo, eu olhei para aquilo e eu pensei, que coisa insignificante, até parece que isso vai mudar alguma coisa. Aí ele foi lá, concentrado, focado, e pequeno movimento. E eu pensei, cara, isso aqui é muito significante, olha o exercício que estão passando. E naquele momento o Espírito Santo falou para mim: Josué, é esse pequeno movimento que vai restaurar o movimento total da vida dele. Não despreze os pequenos movimentos. Talvez você pense: Josué, faz sentido o que você está falando. Eu creio sim que o Senhor nos chama para um relacionamento. O Senhor nos chama para que a gente represente Ele na terra, para que Ele nos use. Mas sinceramente eu já tentei, eu já comecei, mas não terminei. Eu sinceramente eu perdi as esperanças, porque parece que o que Deus tem para mim é isso aqui. Parece que não faz mais sentido eu continuar de novo, eu começar de novo. Eu tenho que fazer algo muito grandioso. Não. Você precisa começar com os pequenos passos de fé. Talvez seja você pegar 5 pedras e uma funda para guerrear. Talvez seja você ouvir a voz de Deus falando no teu dia a dia, perguntando: o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Então levanta o teu cajado. O que você tem perto de você? É isso aqui. É com isso. Vamos lá, são pequenos movimentos. É o que? É um acordar pela manhã e um devocional, talvez de 15 minutos, de meia hora. É isso. É você conseguir acordar, tomar o teu café e olhar para os céus e falar: Senhor Jesus, eu estou aqui. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora sou o teu representante nessa terra. É você se colocar à disposição para que o Senhor olhe para você e encontre você disponível, nem que seja para fazer um movimento pequeno. E talvez você pense: cara, eu já tentei fazer isso, Josué. Eu já tentei esses pequenos movimentos, não dá certo. Sabe, tente, continue, persevere, porque mesmo diante do desafio de começar e de perseverar, mesmo que você pense: diante da minha limitação não é possível, eu não consigo, existe alguém. Era incrível, porque aquele homem fazia o exercício, ele fazia de forma muito lenta, parecia nada, mas a fisioterapeuta estava lá: é isso aí, muito bom, vamos lá, um pouquinho mais forte. E ele: é isso aí. Sabe, às vezes nós estamos fazendo e humanamente falando é insignificante os nossos pequenos movimentos, mas saiba que existe um fisioterapeuta chamado Espírito Santo, que todos os dias vai estar falando para você: é isso que eu quero, continua, eu acredito, persevere, não pare, porque é através de você que eu quero realizar aquilo que é a vontade do Pai. São pequenos movimentos,
Porque a forma de Deus interagir na terra é através dos seus representantes nessa terra. Irmãos, tantos homens de Deus, os profetas. O Senhor falou por Davi, Deus representou, falou através de Salomão, falou através de Isaías, de Jeremias, de Daniel, de Ezequiel, de profetas como Abacuque, falando, mas chegou um momento que Hebreus capítulo 1 vai dizer o seguinte: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe por meio de quem criou o universo. Quando Deus resolve se apresentar para a terra de forma plena, a imagem visível do Deus invisível, sabe qual é a estratégia que Deus usa? Deus não resolve aparecer no céu como um ser miraculoso, como um ser totalmente transcendente, fora da nossa imaginação. Deus resolve se manifestar através de um menino nascendo numa manjedoura, através da nossa humanidade, porque a forma que Deus interage na terra é através da humanidade. As pessoas podem não acreditar mais na humanidade, e muitas vezes você pode correr o risco de pensar: não tem mais jeito para a humanidade, que Jesus volte logo, porque não dá mais para viver nesse mundo. Não pense isso, irmão, porque nem Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, pensa isso de nós. A estratégia que Deus usa para tocar a terra, para anunciar a salvação, para anunciar a esperança e a redenção de todas as coisas, é através da humanidade. E Deus usa o seu Filho que agora vem, e ele, João vai escrever, ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Acessível, habitou, interagindo. Se Jesus estivesse nessa igreja aqui hoje, ele ia dar um soquinho na hora da interação, irmão. Assim, daí. Porque é assim que Deus interage. E quando Jesus vem para interagir, ele vem para anunciar um evangelho que muitas pessoas estavam pensando ser muito mirabolante, mas ele fala o seguinte: chegou o reino dos céus. Mas onde é que está o reino dos céus? Está em algum prédio, está em algum exército, está em algum armamento bélico, onde é que está? O reino dos céus está aqui entre vós, aqui, aí. Chegou, é chegado o reino dos céus, e o reino dos céus está em você. É por isso que a partir desse momento, quando nós cremos em Cristo Jesus, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo, e agora nós somos portadores, carregamos o reino dos céus, a cultura dos céus, as leis dos céus. A lei não está mais escrita em tábuas, mas está escrita no nosso coração, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, que nos reconciliou com o Pai. E a partir disso, Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele cumpre a sua missão na terra. Ele nos salvou, Oséias. E a princípio a gente pensa: ok, o Filho de Deus é a representação máxima de Deus. Acabou. Jesus Cristo volta ao Pai. E agora Ele envia o Espírito Santo para agir através de homens como eu e você. Pedro, que negou Jesus. João, Tiago, Barnabé, Paulo, e a história da igreja vai nos mostrando que homens são levantados a cada tempo, não só homens, mulheres como Esther, como Ruth, mulheres como Maria, mãe de Jesus. A história vai nos mostrando que Deus tem levantado na história da humanidade pessoas que representam o Evangelho, que representam Deus nessa terra e que tem tocado o reino da terra com o reino dos céus. E o Senhor te chama para fazer parte disso. Irmãos, 2000 anos se passaram. Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. E olha onde é que esse evangelho tem chegado. Sabe como chegou? Foi porque pessoas que entenderam que eram representantes de Deus cumpriram sua missão e seu propósito. E hoje nós estamos aqui livres, perdoados, salvos, transformados, redimidos, em processo de aperfeiçoamento dia após dia, e não só isso, convidados para fazer parte daquilo que Deus quer fazer. Você pode se colocar de pé nessa noite?
A mensagem de Deus para nós é essa. O Senhor nos chama para a reconciliação, para uma interação. E a partir disso, Senhor, quer que você entenda que você é chamado para ser um representante dos céus nessa terra. Sabe, eu desejo muito que você creia nisso e permita que o Espírito Santo ministre isso no teu coração. Você não é apenas mais um crente da Igreja Assembleia de Deus de Tubarão. Você não é apenas mais um cristão para as estatísticas do número de evangélicos no Brasil. Você não é apenas mais um membro dessa instituição. Irmãos, vamos lá. Você não é apenas mais uma peça. Você não é apenas mais alguém que está servindo na igreja, nos ministérios, não. Você é o representante de Cristo nessa terra. E você precisa entender isso, que o Senhor quer que você viva, que você caminhe. Irmão, você vai sair desse culto hoje, amanhã você vai acordar com as tuas contas para pagar, você vai acordar com os boletos, você vai acordar com preguiça talvez, você vai acordar... Mas o Senhor quer que você acorde entendendo que você é o representante que Deus escolheu para esse tempo. Aquilo que Deus está construindo, que quer construir e que irá construir nessa cidade, é através de mim, é através de você. O Senhor está falando para nós: eu estou construindo algo, eu estou prestes a manifestar um mover, algo que transcende aquilo que a gente pode entender, mas eu não quero fazer sozinho não, eu quero que você faça parte disso. Sabe, não importa os caminhos que você tenha trilhado, não importa aquilo que você tenha vivenciado, não importa o que você tenha feito, nessa noite o Senhor te trouxe aqui, porque tudo tem um propósito, irmão. Você está aqui nessa noite, não foi fruto da tua vontade. Você pode pensar que tenha sido, mas foi o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa noite, para te falar que existe algo que Deus está construindo neste tempo. Mas Ele vai construir não com as suas mãos, mas com as mãos dEle na terra, com os pés dEle nessa terra. E quem são as mãos dEle nessa terra? Quem são os pés dEle nessa terra? Somos eu e você, o corpo de Cristo, que é o nosso cabeça. E como é que é isso, Josué? Como é que eu vou representar Cristo? Vivendo, irmãos, vivendo. É acordando amanhã, é indo trabalhar amanhã, entendendo que tudo que você faz, você está fazendo para Deus. Sabe como é que Deus quer se revelar? Às vezes a gente pensa assim, é algo miraculoso, é algo grandioso. Então tá bom, eu vou representar Cristo nessa terra, vamos quebrar tudo. Começa de forma simples. É você levantando amanhã e ouvindo a voz de Deus. É você abrindo a tua Bíblia e meditando na lei do Senhor. É você tirar um tempo, antes de qualquer coisa, você prostrar os seus joelhos no chão e falar: Senhor Jesus, eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor quer fazer nessa cidade. Eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor está para fazer, e que comece agora, hoje, a partir de agora. Porque o Senhor, Ele planeja, o salmista vai falar, Salmo 139, versículo 16, que o Senhor planejou todos os dias da nossa vida antes que nós tivéssemos nascido. O Senhor não planejou um ciclo, o Senhor não planejou um ano, não planejou uma estação, mas Ele planejou todos os dias da tua vida. Então, se todos os dias foram planejados, amanhã, hoje, terça, quarta, quinta, sexta, existe um propósito de Deus para a tua vida. E talvez seja muito mais simples do que você imagina. Seja você trabalhar com as pessoas que você trabalha, mais sensíveis à voz de Deus, para revelar quem Deus é para elas. Talvez seja você se relacionar com as pessoas com quem você se relaciona, evidenciando o amor de Deus na sua vida. Talvez seja você fazer igual o irmão Lauri, que estava lá em casa, deu um probleminha no portão eletrônico, e ele falou: eu não sei mexer muito com eletrônica. E ele ficou lá amanhã tentando, ele resolveu. Eu cheguei aqui na igreja e falei: irmão Lauri, o senhor conseguiu resolver o problema do portão? Ele: não fui eu, meu filho, foi Deus. É você entender que não é você fazendo, é Deus através de você interagindo com a tua realidade. Irmãos, umas 3 semanas atrás eu saí para correr. Fui correr,
Exercitar é bom, né, irmão? Vamos ser fitness, irmão. Vamos ser atleta. Aí eu fui correr ao redor de casa. Nós morávamos lá em Cocal do Sul ainda. E eu fui correr, passei num campo sintético, que é público, que a prefeitura tinha construído, e tinha 2 menininhos jogando bola. E aí na hora que eu estava correndo, o Espírito Santo falou: Josué, para ali para jogar futebol com eles, e depois faz uma oração por eles. Eu parei, tirei meu moletom, fui chegando devagarzinho, comecei a interagir com eles. Pô, vocês não querem que eu vá jogar de gol não aí? Aí vocês fazem gol em mim. Porque ninguém gosta de jogar no gol, né, irmão? Eu fui no gol para os meninos. E jogamos bola, ficamos a manhã toda ali. Teve uma hora até que o pai e o André saíram de bicicleta. O pai foi levar o André para passear um pouco. Eles passaram, me viram. Eles entraram no campo, brincaram um pouquinho de bola e depois saíram e eu fiquei jogando. Era o Vitor e era o Júlio e o Miguel. Daqui a pouco chegou um outro menino com a camisa do Grêmio. Ele chegou lá e queria jogar também. E eu falei: vamos chamar ele para jogar? Vamos chamar. E veio um menino também de 10 anos. Um menino de 8, um menino de 9 e um menino de 10 anos. E jogamos futebol. Era quase o final da manhã, perto das 11 horas. Eu falei: cara, eu preciso ir embora, eu tenho um compromisso agora, mas vamos lá, vamos embora então. Eles também, vou embora também, vamos lá. Mas antes de tudo, cheguei, eu quero fazer uma oração por vocês. Eu quero agradecer a Jesus por ter conhecido vocês nessa manhã. Eu acho que Jesus é muito especial, ele traz amigos muito legais pra gente. Bem simples. E eu peguei e comecei a orar. Vamos orar? Eles: vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela vida do Júlio, do Miguel e do Vitor. Obrigado por essa manhã, obrigado pelo futebol que a gente jogou junto aqui, por a gente ter brincado. E eu peço, Senhor Jesus, o Senhor continue guiando eles, que eles entendam que a vida sem Ti não faz sentido, e que o Senhor tem planos para a vida deles. Eu orei de forma muito simples, e quando eu terminei de orar, eu falei: em nome de Jesus, amém. O Miguel já estava com as mãozinhas assim, ele falou: amém. E aí eu peguei e falei: é isso aí, rapaziada, falou, eu vou indo embora. Eu saí e eles atrás de mim falando: cara, que legal que foi hoje. Irmãos, pode parecer insignificante? Pode. Mas eu creio no poder que uma semente através de uma oração pode resultar na vida de 3 crianças. Talvez não serão grandes missionários, grandes ministros do Evangelho, não serão grandes empreendedores, que serão outros representantes de Deus nessa terra. O Senhor nos chama para esse tempo através de atitudes simples. O Senhor conta com você. Quantos desejam fazer parte disso nessa noite? Uau!